Boa tarde, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal para falar sobre as curiosidades da Bíblia, tá certo? Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz aí. Hoje eu gostaria de falar sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. E a pergunta de hoje, a nossa curiosidade de hoje é: o crente, ele é batizado com o fogo? Então essa é a nossa curiosidade de hoje, tá certo? Então gostaria de convidar você a estar abrindo sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, tá certo? Então Mateus 3, 11 e 12 diz assim o nosso texto de hoje. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, diante desse texto de hoje, a pergunta que eu faço é: o crente, ele é batizado com o fogo? Eu já venho falando aí já há algum tempo, se você vem me acompanhando, que nós temos que saber usar a hermenêutica da Bíblia. A hermenêutica, ela é a ciência da interpretação bíblica e não a minha própria ciência da minha própria interpretação. Então, o que será que esse versículo quer dizer? Será que aqui João, o Batista, ele está dizendo que aquele que crê em Jesus, ou o crente, ele receberia o batismo com fogo? Será que é isso que esse texto quer nos dizer? Então, vamos de novo ler esse versículo e prestar bastante atenção. Aqui João Batista diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo que João veio realizando, ele é chamado de o batismo de arrependimento. E o batismo que Jesus faria, ele é chamado do batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa que temos que entender, esse batismo com o Espírito Santo, ele só se dá depois da ida ou da ascensão de Jesus ao céu. Ele envia o Espírito Santo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então aqui João, ele fala sobre Jesus, que ele batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com o fogo. O que quer dizer esse batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo? Será que aqui João está falando de um mesmo batismo? Que Jesus vai batizar o crente com o Espírito Santo e com o fogo ao mesmo tempo? Ou será que ele está falando de dois batismos diferentes ou distintos um do outro? Então vamos tentar entender o que João está dizendo aqui. Ele diz que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Primeiro vamos parar por aqui. Então o crente, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, tá certo? E quando é que as pessoas podem receber esse batismo com o Espírito Santo? Lembre que aqui quando João estava batizando, as pessoas não recebiam o batismo com o Espírito Santo. E por que isso? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então as pessoas aqui não podiam receber o batismo com o Espírito Santo. Não pense que Jesus ia ficar batizando as pessoas.
Então Jesus também não batizava ninguém, quem batizava era os seus discípulos. Mas o batismo do Espírito Santo só se dá depois da ascensão de Jesus ao céu, como eu estou dizendo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 33. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 33, diz assim, é o mesmo João Batista dizendo, ele diz assim, e eu não o conhecia, falando acerca de Jesus, eu não conhecia Jesus também, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, ou Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quando João batizou Jesus, o Espírito Santo desceu. Então, ali João tem a confirmação de que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Preste bem atenção aqui. Que aqui, João não está dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos falando de batismos diferentes, de batismos distintos um do outro. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa e batismo com o fogo é outra coisa, que já já eu vou explicar. Olha só, aqui ele diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quero convidar você aí também, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou de um mesmo Espírito. Então note aqui, que Paulo não está dizendo que todos nós fomos batizados com fogo, de forma alguma. Como é que o crente pode ser batizado com fogo? O crente ele é batizado com o Espírito, certo? Então o crente é batizado com o Espírito. Quero convidar você também a abrir sua Bíblia, vá lá em Isaías, capítulo 44, versículo 3, vamos lá? Isaías capítulo 44 e versículo 3. Diz assim, porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja que aqui a Bíblia não está dizendo que Deus derramaria o fogo sobre os descendentes de Abraão, seja descendentes na fé ou descendentes na carne. Ele não derramaria o fogo, ele derramaria o Espírito, que é o Espírito Santo. Tá certo? Vamos continuar lendo aí. Quero convidar você a abrir em Joel, profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Veja que Deus não está dizendo que vai derramar o fogo. Deus não pode derramar o fogo sobre o crente. Ele derrama o seu espírito, que é o Espírito Santo. Quero convidar você ainda
voltar lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Do versículo ao versículo 30. Que diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Preste bem atenção. Por que eu estou dizendo que ali João não está dizendo de um mesmo batismo, está falando sobre dois batismos. São batismos diferentes, distintos. O batismo com o Espírito Santo é o batismo feito ao crente, aquele que crê em Cristo. O que crê nele recebe o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo, tá certo? Então olha só, vamos voltar de novo para Mateus capítulo 3, porque João disse aqui que Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com o fogo. Então nós vimos aqui que o crente, ele é batizado somente com o Espírito Santo. E quem é batizado com fogo então? E esse fogo que ele está aqui descrevendo no mesmo versículo 11. Que fogo que é esse? Preste bem atenção na hermenêutica do texto, porque o texto vai explicar. Versículo 12. João diz: em sua mão ele tem a pá, certo? Ele limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então, como que as pessoas podem dizer que o crente ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo, que o batismo do Espírito Santo é o mesmo batismo do fogo, se aqui, no mesmo contexto, João está dizendo que esse fogo serve para queimar a palha. Então quer dizer que Jesus vai queimar o crente? Não. O crente será batizado somente com o Espírito Santo. Receberá o selo do Espírito Santo. Diz que esse fogo é um fogo que nunca se apagará. Tá certo? Então que fogo que é esse? Este é o fogo do inferno. Esse é o batismo que será dado àquele que se negou a crer no testemunho do Espírito Santo que deu acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto, tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado aí, de alguma forma, se você tivesse alguma dúvida sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo, o batismo com o fogo, eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma forma, tá certo? Então, a você que é inscrito no canal, eu agradeço muito, deixe o seu like aí, o seu joinha de gostei, faça o seu comentário. E se você não é inscrito no canal e gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aí, se inscreva no canal aí, faça o seu comentário, deixe o seu like aí, seu joinha de gostei. Esse vai ser o penúltimo vídeo que eu coloco aqui no canal falando acerca das curiosidades da Bíblia. Eu vou postar só mais um vídeo acerca desse assunto ainda este ano, e no próximo ano eu vou voltar com uma outra série de vídeos, tá certo? Então um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.